Nós temos ali na frente uma caixa com cestas, sacolas de Natal. Quem quiser, né, e quiser ajudar as famílias com essas cestas de Natal, até me perguntaram por que marcar os itens, né, que compõem essa cesta. Nós padronizamos até pelo fato de ninguém receber mais ou menos que outras famílias, né, para todo mundo receber igual. É só por isso. E facilita também, né? Eu até prefiro seguir ali, né, a listinha, que fica mais fácil, né? Então, quem tiver interesse, as sacolinhas estão lá na frente, ok? Quem puder nos auxiliar, nós agradecemos bastante. Quem não puder, vibrem por essas famílias que no final do ano não tem tanta fartura como deveria, né? Nós temos um recadinho do nosso recesso de Natal, de final de ano. Os tratamentos espirituais, eles vão dar uma paradinha do dia 24 ao dia 1º. Vai retornar os tratamentos espirituais no dia 2. Porém, o tratamento ele não para, porque a espiritualidade não entra em recesso, só nós. Então, tenhamos a certeza que quem tiver em tratamento vai continuar recebendo esse tratamento. Só não vai ser aqui na nossa presença, mas nos seus lares, onde vocês estiverem, a espiritualidade vai dar continuidade no tratamento. Disso vocês podem ter total certeza, tá bom? As palestras vão ser interrompidas só no dia 24, né, na véspera, no dia 25, que é o Natal, no dia 31, que é a véspera do Réveillon, e no dia 1º. O restante dos dias vai continuar a palestra e passe aqui no salão, ok? Aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para qualquer um de nós. Quem vai nos ajudar hoje no nosso evangelho é o Isaac, a mensagem é o Humberto, a prece de abertura a Laurice, a palestra a Márcia, que vai falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. As vibrações vai ser a Laura e a prece final a Ana Paula. Então, nós vamos, nesse instante, fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos entregando a espiritualidade presente, aquela nossa aflição, aquela nossa dificuldade, aquela nossa angústia, aquilo que nos trouxe nessa noite, nesta casa. Vamos entregando a espiritualidade presente. E tenhamos a certeza que ao sairmos daqui essa noite, nós sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Bom trabalho a todos. Boa noite a todos. Do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Características da perfeição. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós perfeitos, como vosso Pai também é perfeito. Mateus, capítulo 5, de 44 a 48. Boa noite a todos.
Leitura de uma mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, através do Espírito Irmão José. Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que vieram na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecido pelo que foste, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Sim, porquanto, após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra, somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizeres de bom, ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E, onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras, hão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão, eternidade afora, o sinal de tua passagem pela terra. E assim, serenando as nossas mentes e de mãos dadas ao nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, vamos seguindo na direção de Jesus e chegando até Ele, unindo os nossos pensamentos, e rogamos a sua misericórdia, que possa nos levar até o Pai. E de mãos dadas com nosso anjo guardião, com Jesus, seguindo à frente, em pensamento, chegando ao Pai, rogamos as suas bênçãos, que possa nos envolver nessa noite, assim como a palestrante também, para que as suas palavras, Senhor, caia a fundo em nossos corações, tornando-nos receptivos a elas, abrindo a nossa mente, envolvendo-nos para o entendimento necessário da noite, assim como a prática cotidiana. Envolva-nos, todos os aqui estão, e que as suas bênçãos, Senhor, seja derramada sobre nós, e que tudo aquilo que viemos aqui buscar, que possamos ter a tua misericórdia para receber tudo aquilo que precisamos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, agradecendo o convite dessa equipe tão amorosa. E assim eu convido a todos para compartilharmos dessas mensagens do Evangelho, né? Que também foi concedida a mim essa oportunidade. Sempre é uma grande oportunidade, porque a gente vai buscar, vai estudar, vai procurar compreender. E como vocês viram, o Sede Perfeitos, o capítulo 17, Jesus ali pedindo para que sejamos perfeitos, mas como assim? Somos espíritos ainda imperfeitos, né? Mas ele nos pede, na verdade, que nos esforcemos para alcançar essa perfeição.
E esse capítulo tem muitas falas que vão nos levando a reflexionar sobre isso. E essa perfeição que ele nos fala, é claro, é uma perfeição relativa, porque perfeito só Deus. Mas ela vai nos aproximar de Deus. E temos a oportunidade das encarnações, da reencarnação, para que possamos, pouco a pouco, ir nos lapidando o nosso espírito, evoluindo e alcançando um dia essa perfeição. Mas eu destaquei aqui para essa noite, vamos falar das virtudes, porque o homem tem que ser virtuoso para conseguir essa perfeição, não é? Então, as virtudes segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O que é virtude? É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E o nosso querido palestrante, Raul Teixeira, também divulgador da doutrina, ele diz o seguinte: virtude é a disposição da alma de agir no bem. Então, o indivíduo, a pessoa, o homem que se dispõe a fazer o bem, ele é um homem virtuoso. Então, nós temos muitas possibilidades dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, de fazer esse bem, não é? É o bem moral, bem intelectual, bem familiar, bem profissional. Então, são todos esses momentos que temos a oportunidade de sermos virtuosos. Também é excelente a qualidade, disposição firme e constante nesta prática do bem. Não é porque a gente tem os exemplos, mas temos que praticá-los. Bom, e aí, então, nós temos lá, nesse mesmo capítulo, o homem de bem, que também foi trazido no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Esse homem de bem, você vai ver ali os requisitos do homem de bem. E quando a gente vê cada item daquele, a gente vai pensando, será que eu tenho um pouquinho desse homem de bem? Vamos ver lá. Bom, esse homem de bem é um possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. É bom, humano e benevolente para com os outros. Então, este homem, ele questiona sempre sua consciência sobre os seus próprios atos. Né? Aquela revista que fazemos no final do dia, como nos falou Santo Agostinho com seus exemplos, né? Quando eu chegava ao final do dia, eu ia ver como eu iniciei meu dia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se fiz algo de errado, se fiz algo de bom. Então, este homem de bem, ele faz isso. Deposita a fé em Deus, na bondade, justiça e sabedoria. Por quê? Porque ele sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E submete-se à sua vontade. Então, ele confia plenamente em Deus. Tem fé no futuro. Ele sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e submete-se à sua vontade. Mas ele, veja só, por essa razão, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, bens materiais. Ele acredita na vida futura. Né? Ele acredita que a vida continua, que o espírito é imortal e que a nossa verdadeira vida é a vida eterna, é a vida espiritual. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, na consolação dos aflitos. Enfim, seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si mesmo. Esses são os exemplos e muitos outros que são elencados lá no Evangelho. E a gente, dar uma olhadinha lá, se vocês puderem, e vamos ver que porcentagem desse homem de bem nós temos, né? Bom, quanto às virtudes. Aqui tem no livro O Consolador, é bem interessante essa pergunta que é feita. Esse livro é um livro que foi escrito e publicado em 1940. Ele tem mais de 400 perguntas e respostas. Eram reuniões em que o Chico Xavier ali estava, esse grande médium maravilhoso, e ali o espírito de Emmanuel respondia as perguntas que eles faziam. E aí essa pergunta, né, nesse capítulo,
perguntando assim, o capítulo que fala da evolução. A virtude é uma concessão de Deus ou aquisição da criatura? Então, Deus nos concede ou a gente vai adquirindo isso durante a nossa existência? Porque nós sabemos que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, assim, com o aprendizado, iniciando o aprendizado, né? Ignorantes nesse sentido. Então, a dor, a luta e a experiência, respondeu Emmanuel, constituem uma oportunidade sagrada, concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre uma sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo seu esforço próprio. Então, depende de nós, né, essa conquista. Aí, no Livro dos Espíritos, esse livro também, o primeiro livro, né, da codificação de Allan Kardec, que foi publicado lá em 1857, também um livro de perguntas e respostas. Então, Kardec pergunta lá, né, qual a mais meritória de todas as virtudes? Será que tem uma que é mais poderosa, que é mais meritória? Os espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária no arrastamento das más tendências. Então, nós temos que realmente domar, como Allan Kardec dizia, né? Essas tendências, essas más inclinações. Então, mas a sublimidade da virtude, ela vai consistir no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, está lá no capítulo 12, que fala da perfeição moral. E Kardec reforça que o egoísmo é a fonte de todos os males, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. E assim nós falamos da caridade, que é o amor em ação, que é a maior expressão de amor. É uma forma que a gente tem. Pode ser ela a caridade chamada de material, a caridade moral. Muitas vezes a gente não tem o material para doar ao nosso próximo, mas nós temos uma palavra, um olhar, um acolhimento, um abraço. São formas de caridade. Lembrando lá da irmã Rosália, esse espírito dessa religiosa que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, ela, quando ela desencarna, porque quantos ela ajudou, ela trabalhou muito na caridade, e quando ela desencarna, ela encontra os espíritos que ela ajudou aqui na Terra. Materialmente, sim, mas ela fala muito para nós de tudo o que ela ajudou foi material, mas que a caridade moral tem sua grande importância sempre. Então, uma nunca se separa da outra. E Kardec ainda falou mais ainda. Fora da caridade não há salvação, né? Reforçando mais essa máxima. Bom, mas aqui esse bispo, o arcebispo de Morlot, na França, ele que nos traz, o espírito dele trouxe essa mensagem sobre a virtude, né? Nicolas Madeleine. E ele nos fala sobre esse homem virtuoso. Então, constitui qualidade do homem virtuoso a ostentação da virtude que possui. Essa forma também, a gente sabe que tem muitos capítulos do Evangelho que falam sobre isso, né? É claro que não. Porque ao ostentar uma virtude, o homem denota a falta da qualidade principal que caracteriza, que é a modéstia. Tem que ser modesto, tem que ser silencioso, tem que ser ali uma coisa internalizada, não exteriorizada, né? É aquilo que eu faço. Então, a ostentação da virtude põe em evidência o vício que mais se lhe opõe, que é o orgulho. Aí nós passamos de fazer aquela caridade, mas querer exibir, né? Como também nos fala o Evangelho, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Tem que ser muito do nosso interior, entre nós e Deus, não é?
Nossos atos de bondade precisamos mostrá-los a Deus, não aos homens, né? Então, o Santo Cura de Ars também falou sobre isso. Então, é possível a coabitação no coração do homem da virtude cristã com a vaidade, egoísmo e amor próprio? É possível? Não é possível, pois esses sentimentos encobrem as boas qualidades que caracterizam este homem virtuoso. Temos vários exemplos, né, que passaram por nós aqui na Terra. São Vicente de Paulo, né, quanto ele foi caridoso também, executou muitas obras caritativas, mas ele fazia de forma desinteressada e até com esquecimento de si mesmo. Tivemos o grande exemplo do Chico Xavier. A quantos corações ele acalmou, a quantos a sua mediunidade, o seu mediunato, a sua missão mediúnica alcançou. Né? E ele nunca precisou de holofotes e reconhecimento para que realmente fosse quem ele foi. Né? Mas assim, então, é justo que o homem demonstre experimentar satisfação ao praticar uma boa ação? Então, quer dizer, será que a gente não pode demonstrar, né, que a gente praticou esta boa ação? Não, é natural, né, gente, que nos sintamos satisfeitos. Isso realmente enobrece e nos deixa o coração com muito amor. Né? Mas é claro, desde que tal satisfação, como eu disse, não se exteriorize, com a finalidade de colher elogios, pois aí caracteriza um coração, não um coração modesto, puro, tranquilo, mas um coração mais orgulhoso. E aí Jesus nos deu muitos exemplos, né, no Evangelho, tem lá no Pedi Obtereis, que ele fala sobre oração, né? Não façais como os hipócritas que rezam em praças públicas em voz alta para que sejam vistos. Ao exibirem, aquele ato de caridade degenera-se em amor próprio, orgulho, anulando o mérito da boa ação. Melhor poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Pelo orgulho a humanidade se perdeu e pela humildade que hão de se redimir. Mas veja só, Jesus falava sobre a oração, sobre a esmola, inclusive, no capítulo 13, porque para os judeus, o jejum, a oração e a esmola eram leis, estavam entre as leis. E quem cumprisse essas leis seria justo. Então, eles queriam exaltar, mostrar, tinham essa necessidade de fazer desta forma, não é? E quando a gente fala de moral, de bem e de mal, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, a distinção entre o bem e o mal que se fundamenta sobre a observação das leis de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, as leis de Deus, ou leis divinas ou naturais, que ele elenca umas 9 leis, lei de liberdade, de progresso, de conservação, de reprodução, são leis que estão no homem, que já estão no espírito de cada um de nós. Nós trazemos essas leis em nós. Então, vamos ver, será que a cultura é fonte de virtude? O conhecimento, adquirir cultura, e assim nós vamos melhorando? Sim, todos nós trazemos conosco o germen de todas as virtudes, mas é necessário que saibamos cultivá-las, direcionando sempre no caminho do bem. Então, a cultura, o conhecimento, é claro, vai nos levar ao progresso. E o progresso é necessário para todos nós. E cada um no seu momento. Nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Mas o convívio social é que faz, entre um e outro, que faz com que haja este progresso. E também numa outra pergunta aos espíritos, diz assim: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque é que nós estamos falando. O conhecimento, a intelectualidade vai nos abagajar, mas isso vai nos trazer uma moral diferenciada? Nós vamos conseguir, assim, nos aprimorarmos? Seria maravilhoso, né? Se o nosso progresso moral fosse
igual ao progresso intelectual e vice-versa. Só que muitas vezes isso não acontece, né? Porque o moral pede de nós autotransformação, né? Então, muitas vezes o homem pode ser culto, né? Mas aquela parte moral dele ainda ele tem muito que aprimorar. Então, fazendo compreender o bem e o mal, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aí vai estar relacionado ao nosso livre-arbítrio, né? Aquela liberdade de pensar e agir que todos nós temos. Deus não vai interferir nessa liberdade, os espíritos amigos, benfeitores não interferem também. É a nossa condição de estarmos sabendo o que queremos para nós, né? E aí, para finalizar, eu quis trazer também sobre esse semeador, essa figura de um semeador de estrelas, que semeamos nós as virtudes, né? Como dissemos lá, caridade, humildade, generosidade, paciência, né? Paciência de superar, de suportar. Quanto a gente cresce, né? Quantos momentos a gente precisa ter paciência. Coragem, a coragem da fé. Aqueles que seguiram Jesus, que grande exemplo, né? Que mesmo sabendo que iam morrer, eles estavam ali seguindo Jesus. Indulgência, né? O perdão, né? Não ver as faltas alheias, aceitar as pessoas como elas são. E o irmão José, nessa mensagem de ecoará para sempre, não vamos esquecer. O que fizeres de bom ecoará para sempre. As tuas boas obras dão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e fraternidade, que espalharão eternidade afora. O sinal da tua passagem pela terra, que a gente possa marcar a nossa passagem pela terra, e é nesta encarnação. Gente, muito obrigada, viu, pela atenção. Boa noite. Envolvidos como estamos, já nesse ambiente cheio de luz, vamos nos colocando, posicionando confortavelmente, para que melhor possamos receber essas energias gratificantes, sentindo a presença amorável desse nosso espírito amoroso de Chico Xavier, São Vicente de Paula, e todos os amigos espirituais que sempre está a cuidar do paz e amor. Nós vamos sentindo todo o nosso paz e amor envolvido com essa luz que ilumina todo esse salão, todo esse recinto. E vamos sentindo a luz em cima das nossas cabeças, no nosso coronário. E ela vai passando pelo nosso frontal. Os nossos pensamentos estão sendo envolvidos em todas as virtudes, das quais nós podemos e queremos ser melhores nelas. O nosso laríngeo, a nossa fala, que nós podemos falar com todas as pessoas, trazendo o amor e a fraternidade. E no nosso coração, que vem a caridade a passar para todos. Toda esse amor, essa paz, essas virtudes das quais nós aprendemos. Que nós possamos passar para todas as pessoas. Vamos à nossa casa, abrindo as portas e as janelas, abraçando aquele familiar que mais precisa de nós. Vamos sentindo a emoção dessa melodia que vai calar onde quer que nós queremos, precisamos.
sejam nos hospitais, nas casas de repouso, onde tem tantos idosos hoje, nas penitenciárias, nas ruas, tantos moradores em situação de rua. Que nós possamos fazer o melhor nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. E que essas nossas palavras envolvam cada uma dessas pessoas com muito amor, paz e união. É aqui que nós mais precisamos nesse instante. É a união das pessoas, é o amor, menos violência e mais paz. E assim nós pedimos por todos aqueles nomes que estão ali naquelas caixinhas, as vibrações, para os encarnados e desencarnados. Que nesse final de ano, com certeza, nós pensamos muito. Nós sentimos a necessidade de ter mais saúde, de poder sorrir, que o sorriso é todo ano, é todos os momentos, mas é tão necessário. E assim nós agradecemos por essa oportunidade deste aprendizado de hoje. E assim nós vamos de passos lentos, abrindo os nossos braços e sentindo a presença de Jesus. Vamos caminhando por aquela estrada entre árvores e vamos sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, os pretos velhos, os caboclos, trazendo todos os medicamentos necessários, os biólogos, trazendo todos os medicamentos necessários para as nossas águas que trouxemos. E se não a trouxemos, que nós possamos ir até nossa casa, os nossos filtros, as nossas caixas d'água. Aquela água que está na cabeceira da cama nos hospitais, ou de nossos velhinhos nas casas de repouso. Que cada um receba essa luz, esse medicamento necessário, e que ao tomarmos dessa água, nós possamos sentir a nossa saúde sendo beatificada. E nós podemos sentir essa saúde na caridade, nas virtudes, no amor ao próximo. E assim nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos de aprender mais hoje. E que nós possamos levar esse nosso aprendizado. Sede conosco, Pai, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e que esse aprendizado siga em frente. As virtudes e o amor ao próximo. Que assim seja. E assim, depois de tanto aprendizado com a palestra da noite, vamos agradecendo por tudo que recebemos, pelo amparo, pelo fortalecimento. Que possamos, Pai, retornar aos nossos lares na companhia do Mestre. Que tenhamos uma semana de paz e harmonia. E que possamos estar de volta na próxima quarta, dando continuidade ao nosso tratamento. Pai de infinita bondade e amor, esteja conosco hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Obrigada a todos pela presença, que Jesus possa nos levar de volta aos nossos lares, protegidos e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Paz e amor em Jesus.